Olá, bem-vindos ao grupo de estudo da emergência das sociedades de comuns. Olá, Patrícia, é a tua estreia aqui na 29ª sessão, a tua estreia. Nós estamos no capítulo 8 do tomo 2, 8.7 para ser mais concreto, página 251, para quem quiser usar o livro durante a leitura. Estamos no capítulo do desconhecido. Eu proponho aqui um check-in rápido entre nós, Patrícia, e depois quem quiser estiver a ver, faz o seu check-in também, ver como é que se sente. Eu vou, olha, sinto-me contente de tu estares aqui e por ser a tua estreia, irmos nesta aventura em conjunto. Não sei se há mais alguém que se vai juntar, logo se vê, o espaço está aberto para pessoas entrarem. Sinto-me alegria com estas sessões e com o que estou a ver, e é muito interessante voltar a passar pelo livro a partir dos desafios que estou a viver nas várias equipas e nos vários contextos, então isso também me traz alegria e vai ser interessante fazer essa viagem. Estive no fim de semana a construir uma página com o índice e com as gravações para ficar uma espécie de audiobook para quem quiser ir seguindo, porque já começa a ter isso, estamos quase já no final da tomo 2, então traz muita alegria isso está a ficar uma versão do livro em formato áudio e comentada, isso é super interessante, gosto dessa possibilidade. Então, chego entusiasmado e com alegria para esta sessão. E tu, como chegas, Patrícia? Então, o corpo está cansado, tenho uma ligeira dor de cabeça, sinto-me bastante relaxada e tranquila, enraizada, e sinto paz e assim uma alegria e também curiosidade por estar aqui contigo e explorar um tópico contigo, que eu gosto sempre de fazer explorações, investigações contigo. Grato, Patrícia. Quem nos estiver a ouvir pode parar agora a gravação, fazer o seu check-in, pode até ser escrito, fazer o check-in escrito ou falado, conforme. Se estiver com outra pessoa excelente, fazem os dois, depois retomam a gravação. Patrícia, é ok tu interromperes em qualquer momento, com dúvidas, questões, partilha, o que quer que seja, é isso. O espaço é nosso e fazemos uso dele. E eu vou começar a ler a partir então da página 251 do ponto 8.7. Lei das três forças, portanto estamos dentro do capítulo do desconhecido, não é? Lei das três forças. Mapa comum a várias das práticas, em particular no desenvolvimento regenerativo e possibility management, consiste num mapa que nos permite criar novas possibilidades e lidar com as polaridades. Na teoria integral fala-se do pensamento em polaridades, exemplo interior-exterior, feminino-masculino, positivo-negativo, como uma forma de sair da dicotomia de A versus B, um ou outro, para A e B, os dois. As três forças são as que ativam o potencial de algo. 2, as forças que resistem ou se opõem a algo. E 3, as forças que reconciliam, integram e transcendem. Estas três forças são neutras e geram movimento em espiral, como podemos ver nos níveis de consciência da teoria integral. A metáfora é do rio, que tem duas margens, que ativam e restringem o rio, e que as reconciliam no fluxo da água, que cria a emergência do fenómeno rio. Eu vou projetar aqui o framework, ele é muito simples e, como todas as coisas são simples, extremamente poderoso. Não sei se é como todas, mas como uma grande maioria das coisas que são simples. Esse já está a aparecer, portanto, framework da lei das três forças, e o que temos a força que ativa, de um lado, temos a força que restringe do outro, e depois a reconciliação. Então agora vamos ver, isto, como digo, vem do desenvolvimento regenerativo, também se aplica no Possibility Manager.
Portanto, e aqui a sublinhar que as três forças são neutras, não é positivo nem negativo, nem uma positiva nem outra negativa, nem boa, há uma ativa, uma restringe, e é na reconciliação. Portanto, a reconciliação tem as duas energias. Não era possível esta reconciliação se não tivesse cá esta ativação e esta restrição. Agora vamos ver formas de usar estas três forças e este framework, que é, na minha perspectiva, muito poderoso e muito importante para lidar com o desconhecido. Reconciliar não é comprometer ou conceder algo. Reconciliar é uma emergência, é o remoinho que acontece com a ativação do fluxo do rio e com a restrição da pedra. Sem ativação e restrição não é possível a reconciliação. Reconciliar é ganhar acontecendo. É aquele tipo de jogo que é ganhar acontecendo. Comprometer é ganhar-ganhar, que muitas vezes deriva em ganhar-perder. O framework da lei das três forças pode ser usado fixando cada uma das forças, começando pela reconciliação. Então, vamos começar a fixar as forças, vamos fixar a da reconciliação. Ou seja, aqui começamos com o que é que ativa? Exemplo, para este livro, ativa o presente interesse nas sociedades regenerativas, os mundos de jogos que estão a ser criados, o meu conhecimento das práticas e mundo de jogos. São tudo forças que ativam este livro, escrever deste livro. O que é que restringe? Exemplo, resistências das pessoas que não reconhecem a necessidade de experimentarmos o novo, defendendo a necessidade de irmos para sistemas mais totalitários, pré-racionalistas. Nós estamos a ver isto com o mundo, por exemplo, no Trump ou aqui em Portugal com o Chega. O que é que está a restringir? A resistência das pessoas a este novo, a estas sociedades regenerativas, a este contexto. Como se pode reconciliar estas polaridades? Levar o livro às pessoas que estão neste movimento e aos mais novos com linguagem acessível, casos de experiência pessoal. Esta é uma forma de reconciliar. É por acaso que eu estou a levar este conteúdo para as universidades e para pessoas mais novas e para pessoas que já estão sensibilizadas, e elas depois vão servindo como elo de propagação. Então, aqui o que é que fizemos? Fixamos a reconciliação, fomos ver o que é que ativa, o que é que restringe, e a reconciliação é a emergência destas duas coisas. Esta forma de usar potencia a reconciliação. O pensar com qualidades diferentes e encontrar o fluxo. A lidar com as polaridades e a superá-las, tornando o sistema melhor, por ter esta ativação e esta restrição. Isto faz-nos sair daquele pensamento de que, quando há qualquer coisa que está a impedir que nós atinjamos aquilo que queremos atingir, que a gente, que chatice, grande pesadelo, nada disso. Ok, há aqui uma sabedoria que o sistema está a trazer que eu ainda não consegui incorporar. E quando incorporar, consigo reconciliar e ele tem um efeito diferente. Então esta no desenvolvimento regenerativo é vista como muito virtuosa, esta capacidade de incluir a restrição. Agora vamos fixar a restrição. Muitos jogos têm a ativação e a reconciliação e não lidam com as restrições. É a forma como o Possibility Management vê a lei das três forças. Se não trouxermos as forças de restrição e as tornarmos visíveis, elas virão do exterior. Os três mundos estão sempre presentes em simultâneo em cada situação e em cada mundo de jogo. O que é que ativa este mundo de jogo? Exemplo, criar um mundo de jogo. O que é que reconcilia? O Centro para a Educação de Jovens. Vamos supor que esse é o mundo de jogo que está em cima da mesa. O que é que restringe? Não se considerar o que pode restringir, como leis, licenças, investimentos, competências, incendios, falta de tutores qualificados, é um exemplo. Eu estou aqui a usar um exemplo, claro, onde eu estive envolvido. Portanto, o que ativou esta ideia de criar este mundo de jogo? Tínhamos os recursos presentes, tínhamos a propriedade e afins. O que é que reconciliava era o facto de ser um centro para a educação de jovens, mas não tínhamos as forças de restrição. Não estávamos a refletir sobre as forças de restrição, e uma delas veio logo quando a GNR passou lá e perguntou, então, onde é que está aqui a licença para fazer este corte que estão a fazer aqui? Tinha havido um incêndio, nós estávamos a limpar as árvores que tinham caído no rio, na ribeira, mas não tínhamos cuidado da licença. Então, é um exemplo, não cuidamos disso, do que pode restringir, ela veio a partir do exterior.
E isto é de facto muito comum. E é muito comum e é muito esquecido. É muito esquecido na construção de muitos jogos, é muito esquecido. Seguimos para a terceira força. Vamos fixar a da ativação. Temos o que restringe, temos o que reconcilia e não temos o que ativa. Tipicamente, falta a energia que alimenta o mundo de jogo sem as forças de ativação. Um exemplo disto. O que é que restringe este mundo de jogo? Leis na construção natural. Este é um clássico que está a acontecer aí por várias pessoas que andam dentro da construção natural. Tem logo a restrição da lei. A lei do determinado município ou a lei nacional. O que é que reconcilia? Por exemplo, uma arquitetura como o Earthship Biotecture. Então isto já é, usando a reconstrução natural, eu consigo fazer este tipo de arquitetura. E o que ativa? O que é que pode ativar? Quais são as necessidades? Que benefícios para este lugar? Portanto, se eu não tiver a energia que ativa aqui presente, não vou conseguir trazer a energia para fazer. E é um clássico em muitas destas pessoas que viram, por exemplo, esta tecnologia do Earthship de construção, que conseguem identificar as restrições, mas não está claro porque é que eles querem trazer, por exemplo, essa tecnologia para Portugal ou usar, o que é que verdadeiramente os ativa neste contexto. A lei ou mapa das três forças é um poderoso instrumento para lidar com o desconhecido e com a emergência. Portanto, em qualquer um destes cenários, ela pode nos ajudar a ver o que não está visível, o que está escondido, o que está numa segunda derivada, num segundo plano. Portanto, estas perguntas, em função de onde entramos, o que é que temos e onde entramos, podem verdadeiramente trazer clareza para o mundo de jogo. Portanto, as questões fundamentais aqui é o que é que ativa a minha ação, o mundo de jogo, o que é que restringe a minha ação ou o mundo de jogo, o que é que reconcilia a minha ação ao mundo de jogo. Com os exemplos que aqui estão, eles são desenhados para serem pedagógicos, para nos fazerem entenderem a distinção. Na realidade, isto pode ser um exercício que leva várias semanas, vários dias, envolvendo a equipa e pensamento, tendo que envolver experiências, desenhar experiências, depois voltar a refletir sobre as aprendizagens. Portanto, é algo que pode ter o seu desafio, e o seu tempo. Patrícia, o que é que te ativou esta leitura? Como é que tu nos mundos de jogos onde foste brincando, onde vais brincando, sentes estas três forças? Se há alguma delas que tu já tenhas utilizado ou que tenha sido mais presente, né, no teu caso? Quando eu expliquei esta lei das três forças para a primeira vez a alguém, ela identificou logo a da restrição, aquela tipicamente que não usa a da restrição. Eu nunca ponho essa dentro, não é? Portanto, cada um de nós tem os seus próprios padrões, não é? Então, tu notas, reconheces esta estrutura em ti, já as aplicaste de alguma maneira, então, podes falar um pouco sobre isso? Grata. Bem, no início estava a ser difícil seguir o pensamento e foi ótimo quando deste exemplos, principalmente a parte do ativar. E se consigo reconhecer, sim, estava a tentar ver assim partes práticas. Por exemplo, agora com o projeto do Pequeno Buda, para quem não conhece, é um projeto que eu faço parte e levamos a meditação e mindfulness às escolas. E pronto, a parte da ativação vem da nossa experiência e conhecimento da valorização que esta prática tem para a maior parte das pessoas, não vou dizer toda a gente porque todos somos diferentes, mas para a maioria, e o valor que tem se começarmos desde cedo. E, por exemplo, neste momento sinto um bocadinho da resistência de entrarmos nas escolas, tem a parte de termos como se chama?
Ter um certificado a nível da GERT e dos certificados que dão pontos aos professores para subirem na carreira. Fez-me lembrar quando fomos à África e foi tão simples e as pessoas estavam super abertas e foi uma transformação muito grande e muito rápida. E aqui na Europa, no geral, aqui na Europa as coisas às vezes demoram muito mais tempo, porque há todo um processo burocrático por trás que demora mais. Pronto, foi assim. Como é que está a ser reconciliada? Como é que vocês têm experimentado? Que tipo de experiências vocês estão a fazer para encontrar uma reconciliação que tem essa ativação presente e que tem essa restrição presente? Sim. Olha, a reconciliação tem sido darmos formações abertas, que assim cada pessoa pode vir até nós, quem estiver interessado, normalmente são mais professores, educadores, ou às vezes também mães, costumam ser mais mulheres, mas tem sido assim, abrimos para quem quer vir até nós, e não temos feito tantos programas nas escolas. E pronto, e tem os prós e contras de ser assim, mas é a forma que encontramos para reconciliar. Okay. É isso, lá está. Não quer dizer que é perfeita, é aquela que vocês estão a experimentar e essa experimentação depois pode trazer nova informação que ajuda, traz novas forças de ativação, traz novas restrições e pode usar para uma nova reconciliação. É exatamente isso a dinâmica. Por isso é que isto tem aquela coisa da espiral, não é? Eu com esta força, com esta restrição, crio qualquer coisa, de uma volta, crio mais ativação, mais restrição e continuo nesse processo. É um contínuo, é dinâmico. Excelente o teu exemplo. Influências deste capítulo. Portanto, esta secção é a última deste capítulo, 8.7. 8.8, influências. O desconhecido é um tema presente na grande maioria dos autores, que são influências nos diferentes capítulos e basilares nas metodologias práticas que seguimos. O desconhecido, na perspectiva da consciência, na sua evolução, está presente nos trabalhos do Andrew Cohen, do Eckhart Tolle, do Carl Jung ou do Aryobin. Já falamos aqui deles noutros contextos. O desconhecido, na perspectiva do invisível, do mundo espiritual, está presente em autores como o Michael Hammer, como o Steiner, ou Krishnamurti, ou Thich Nhat Hanh. O desconhecido, na perspectiva da emergência do novo, característica dos sistemas vivos, pode ser encontrado, por exemplo, no Gregory Bateson ou no Gergen, do construtivismo. O desconhecido, como vazio necessário para a transformação, está presente no pensamento do Eckhart Tolle, do David Bohm ou do Scott Peck. Portanto, são exemplos de autores que influenciaram todo este capítulo, influenciaram vários dos capítulos do livro e que estão muito presentes neste tópico e que podem servir para explorar mais sobre o desconhecido e o novo, aqui neste contexto. Algum destas pessoas te diz particularmente nas tuas explorações, Patrícia? Olha, estava a ouvir todos esses nomes e eu fico sempre deliciada entro assim na viagem intelectual, não é? De conhecer tantas teorias, tantas pessoas que contribuíram para o conhecimento que temos hoje. Já explorei um pouco de Jung, de Steiner, um pouquinho de Grof. Não, nenhum desses que falaste de Eckhart Tolle, também li os livros. Não há assim um que eu fui a fundo. E alguns nomes só ouvi falar e nunca explorei muito. Por isso, para mim, quando ouço as tuas referências, para mim é sempre, sim, dá-me vontade de apontar e estudar a seguir.
Grato. Alguns daqueles que estão são muito queridos, por exemplo, o Andrew Cohen. Eu entrei, quando comecei no meu caminho espiritual, era o Andrew Cohen, que era muito usado no Awakened Life Project, era ele, digamos assim, o mestre espiritual que inspirava aquele projeto, na sua base. Ele também bebeu muito com o Ken Wilber, teoria integral, portanto, estava aí dentro do universo. E eu, quando li o Illuminati, Evolutionary Awakening, portanto, o despertar evolucionário e o impulso evolucionário, ele tem esta distinção muito interessante. Aquilo tocou muito, falou muito pessoalmente, era muito meu, tinha a ver muito comigo, estudei muito dos escritos dele, gostei muito. Depois já o exemplo dele já não é nada interessante, ele entrou em trabalhos de sombra e processos na sua comunidade e afins, mas de facto os escritos e a aprendizagem dele, ele morreu agora há pouco tempo, eram de facto muito inspiradores. E outro que me marcou muito aqui destes foi o David Bohm. Eu entrei no David Bohm a partir da teoria U e fui estudar para diálogo. Portanto, ele é físico, mas foi o diálogo, todo o trabalho que ele fez de diálogo. E ele era muito amigo do Krishnamurti e foi ele que me levou para o Krishnamurti e para os estudos dele. Foi de facto assim, uau, um chegar. Então o Krishnamurti com a forma como ele caracteriza a mente e as qualidades da mente humana é incrível, é de uma clareza e aquilo, ok, começa a fazer sentido da experiência de estar a meditar a partir dos escritos dele, aquilo tem ali coisas que faz, ok, é isto, esta é a experiência, muito interessante. E pronto, e depois os outros foram-se desenrolando em diferentes contextos. O Gregory Bateson já vinha dos meus estudos de doutoramento, ele é de facto uma das pessoas que contribuiu muito para o pensamento cibernético, para o pensamento dos sistemas, da teoria de sistemas, essa coisa toda. Enfim, há aqui diferentes elementos, mas sim, estes, de uma forma geral, estes autores tocam em diferentes contextos, tocam-me. Eu tenho um carinho especial por muitos deles. E é incrível como eles convergem todos nesta dimensão do desconhecido e do nada, incluindo o Michael Hammer, que é do xamanismo e que criou a Fundação de Estudos Xamânicos, um antropólogo. É incrível como isto está lá, como, tipo, esta qualidade do humano lidar com o desconhecido, com o novo, é tão antiga como o humano propriamente dito, não é? Quer dizer, não há maneira da gente escapar a isto. E mesmo inventando estas coisas do controle e da previsibilidade e de uma cultura moderna que parece que tem tudo programado e tudo certinho, na prática, na essência, nós não sabemos o momento em que vamos morrer. E, portanto, isso fundamenta esta coisa de viver para o desconhecido e para o novo, não é? E somos criadores, não é? Ainda hoje uma pessoa me dizia, nós estamos a criar a cada segundo estamos a criar, com cada escolha, com cada decisão, está presente, muito presente isso. Como fugir a isto, não é? Muito bem, então fechamos aqui, com isto fechamos o capítulo 8, vamos entrar num capítulo que é um capítulo. Este capítulo desconhecido era a última das distinções do mapa para as sociedades regenerativas. Este capítulo 9, onde vamos iniciar agora, chama-se Tornar Prático, e é um capítulo que tem essa ambição de operacionalizar, ajudar a operacionalizar o mapa para as sociedades regenerativas e, portanto, quem está a construir mundo de jogos ou quer transformar os seus mundo de jogos em mundo de jogos regenerativos, poder ter aqui um auxiliar. Capítulo 9, Tornar Prático. Este capítulo tem a intenção de tornar prático e operacionalizável este conhecimento. Começa por trazer um teste rápido e algumas pistas sobre como transformar um mundo de jogo existente ou a criar um mundo de jogo. Vamos ao teste rápido. 9.1. Um teste rápido para saber se o mundo de jogo é um mundo de jogo regenerativo, isto é, se segue o mapa das sociedades regenerativas que apresentamos neste livro, ver no capítulo 1.1, e caminha na direção das culturas responsáveis e regenerativas, a verificar quais são os resultados atuais nas seguintes áreas, a saber, equipa entre pares com governação biológica. Portanto, o meu mundo de jogo tem uma equipa entre pares, portanto, não hierárquica, que usa a governação biológica, está baseada em consciência e tem intencionalmente desenho para ter a consciência individual e coletiva no contexto. Qual é a relação que tem com a natureza? E ela está desenhada e é explícita. Qual é a relação que tem com a propriedade e com o dinheiro?
E qual é o contexto e a relação com o desconhecido? Portanto, as respostas a estas 5 dimensões ilustram desde logo, são um primeiro teste rápido para nós vermos se está ou não está. Equipa, vou agora percorrer cada um deles. Equipa de 3 ou mais pares em cocriação. Se o meu mundo de jogo é uma empresa limitada com 10 pessoas, uma das quais é o sócio, e as outras pessoas, empregados, muito provavelmente não é um mundo de jogo regenerativo. Se, por outro lado, as 10 pessoas são sócias e têm o mesmo capital e a forma de governação é ideológica, é um marcador que pode estar a caminhar na direção da regenerativa. Um outro exemplo são 3 sócios, um tem 80% e os outros têm 10% cada, muito provavelmente não é um mundo de jogo regenerativo, pois pode haver uma relação de poder hierárquica escondida nesta distribuição de cotas. No universo social, há muitos jogos que usam associações ou cooperativas que, na prática, são de poucas pessoas. Às vezes de uma, e as outras pessoas estão lá para fazer número. Estes mundos de jogos não são uma equipa de 3 ou mais pares em cocriação. Portanto, estas miudezas todas estão lá escondidas debaixo disto. E quando nós vamos ver se a equipa é ou não entre pares e em governação dialógica, é preciso olhar para estas subtilezas. A equipa está em direta ligação com a relação da propriedade da organização, dado que as formas jurídicas de organização que temos são hierárquicas. Portanto, se ela tiver a cumprir na íntegra a forma de organização que tem, é uma hierarquia. Há um exemplo que me lembro que gostei muito, que o Mário da Mobi falava, que é isso. A Mobi era uma associação, a Mobi é do... A Mobi, perdão. Eu pronuncio com O, mas é com U. Portanto, do movimento urbano em bicicleta, não é? Promove o movimento urbano em bicicleta, e eles diziam, olha, a gente tem que ter aquelas coisas, porque pronto, tem a direção, tem a Assembleia Geral, tem a coisa, mas na prática nós governamos como um circo, e tomamos as decisões como um círculo, e dentro do círculo nomeamos quais são as pessoas que em cada ano estão a fazer aquelas funções que é suposto ter lá a coisa feita. E, portanto, eles adaptavam a sua maneira de organizar e pensar àquele contexto. Então, isto é um exemplo que, ok, claro, esta forma de pensar não cabe dentro das hierarquias que a lei prevê, mas eles encontraram uma maneira, mas eles estão em governação dialógica. Portanto, é este tipo de pistas que nos dão ou que nos ajudam a perceber se de facto a equipa é entre pares ou não. O mundo de jogo de Tamera trabalha esta dimensão de forma cuidada, adotando uma organização de natureza circular, sociocrática. Okay? Portanto, um exemplo de uma que está claramente aqui a respeitar este critério dos 3 ou mais. Ajuda-te, Patrícia, este critério ajuda-te a fazer sentido de equipas que podem ser mundo de jogos regenerativos ou não? Sim. Outra vez os exemplos foram úteis e comecei logo a pensar, por exemplo, na minha Gespaca, na comunidade onde eu estive, e um bocadinho como é que é organizada, e assim é interessante. Excelente. O segundo elemento do teste rápido, baseado em consciência. É um mundo de jogo que promove o desenvolvimento humano ao nível do indivíduo e das equipas, cultivando práticas de consciência individuais como a meditação, o yoga, o journaling, trabalho de sombra, e coletivas como o diálogo em círculo, as práticas de colaboração e participação, como o Dragon Dreaming, o Open Space, as Liberating Structures, e tem a distinção do mundo de baixo, faz trabalho explícito para este mundo ao nível do indivíduo, das equipas e ou do todo. Ou seja, o bem-estar individual e coletivo é cuidado e está presente no dia-a-dia do mundo de jogo. Por outro lado, se não tem a distinção de mundo de baixo e não promove práticas de consciência, é muito provável que não esteja a seguir a direção dos mundos de jogos regenerativos ou sociedades regenerativas. Um dos mundos de jogos que eu conheço que faz este trabalho é a Quinta Tenchi em Citra. Usam Teoria 1, Social Presence in Theater, Meditação, Council, Dragon Dream e muitas outras práticas para cuidar das pessoas e das equipas. Tamera é o outro destes mundos de jogos que coloca atenção e cuidado nesta área, usando práticas como o fórum para trabalhar estes diferentes elementos. Como se desenha para incluir os diferentes níveis de consciência? É um dos temas desafiantes na dimensão de consciência. Muitas vezes
é focado para as pessoas e organizações que estão no mesmo nível de consciência. Exemplo, Sociocracia e o Possibility Management tendem a ser entregues a pessoas que estão em níveis de consciência próximos do que o originou. Originou quer a Sociocracia, quer o Possibility Management. Muitos jogos como o desenvolvimento regenerativo e a teoria U começam a experimentar na direção de ter níveis de consciência diferentes. Tamera, que esteve fechada nos primeiros 15 a 20 anos, começou a abrir nos últimos 10 a 15 anos e a incluir a comunidade e as pessoas com diferentes níveis de consciência, em particular as que estavam fora. Este esforço também se vê na Good Mood, empresa que organiza o Festival Boom, a Ideia Nova. Portanto, por um lado, a gente olha e vê se a consciência está lá para dentro e para a equipa. E por outro lado, vemos se a consciência está lá na relação com o exterior e na forma como inclui diferentes níveis de consciência no mundo de jogo. O que é que isto traz, Patrícia? Pensei novamente na Inspaka. Lá nós tínhamos os community circles, os círculos de comunidade. Normalmente era para resolver problemas. E falaste da Quinta Tenchi? Isso. Sim, acho que é super importante esta dimensão estar presente em qualquer organização. Acho que é mesmo fulcral, principalmente para que haja uma fluidez, uma harmonia na organização e na equipa. Sim. Podes dizer um pouco o que é esse mundo de jogo do Isbaka quando tu tiveste, só para quem não está... Sim. A Inspaka é um centro de retiros, cursos, festivais e trabalha, é uma organização não governamental e é também um pouco uma comunidade, porque há pessoas que moram lá, normalmente é um grupo de trabalho, né? Pessoas que trabalham para estar ao serviço de Inspaka. E, por exemplo, as decisões são feitas, tem diferentes círculos e as decisões são feitas, depois depende do que é que estamos a avaliar, mas são feitas dentro, quando existem os diferentes círculos e depende do que for, né? Dos níveis. Também há diferentes círculos de trabalho, há um líder por cada círculo de trabalho e pronto. Ela é europeia, está na Europa? Sim, na Suécia. Na Suécia, isso. Ok. Grato. Sim, traz mais clareza sobre... Este ponto é particularmente importante, este do baseado na consciência, porque hoje é muito comum, porque há muitas pessoas a quererem trabalhar com a natureza e fazerem agricultura esta e floresta daquela e conservação e nesta coisa toda. E, portanto, e quando nós olhamos lá para dentro, eles dizem, não, mas nós somos regenerativos, somos uma empresa regenerativa. Há uma ação, há um pilar que já vamos ver a seguir. Mas no contexto da equipa e no contexto da consciência isso não está lá. Eles operam como opera a cultura moderna e com os dilemas da cultura moderna, com as hierarquias, com aquela forma de governar, com aquelas coisas todas. E, portanto, podem estar a fazer um determinado trabalho fora, na natureza, que até é de salutar, mas na natureza que está dentro e nas pessoas que lá trabalham, não estão a usar as mesmas perspectivas. Então, isto é um clássico. Isto hoje é fácil de encontrar projetos e game worlds que estão neste universo. E sim, eles numa das dimensões estão regenerativos, mas nas outras não. Relação com a natureza. Os mundos de jogos veem-se como parte da Terra e a contribuir para a Terra. Os seus propósitos estão alinhados com a natureza e a Terra tem voz ativa no mundo de jogo. Cada decisão é pensada nesta direção e usam um modelo de desenvolvimento regenerativo. Tamera e a Quinta Tenchi trabalham nesta dimensão, assim como a Bioville e o Festival VUM. A Vila, a Escola Sustentável, está desenhada em direção de ter a natureza sempre no seu centro, nas instalações, na pedagogia, no desenvolvimento humano e na criança. Quando falamos de desenvolvimento regenerativo e sociedades regenerativas, a tendência é pensar que só esta dimensão, natureza, está presente ou a ser trabalhada.
Okay? Então este é o outro dos elementos a terem atenção. Está lá, está a trabalhar, não está, como é que está a ser feito? E em várias das entrevistas até que eu tenho aqui feito, isso está muito presente. Quando se faz a conversa sobre a natureza, parece estranho. Não, mas eu sou de tecnologia, não, eu sou de desenvolvimento humano. E a coisa da natureza parece não entra. A natureza tem que estar em todos eles, não é? Porque nós somos natureza. Portanto, e não é inalienável isso. Ficou alguma coisa viva em ti com este terceiro ponto, com este terceiro elemento do teste rápido? Só reflexão que, por exemplo, em Angespaca, onde eu estive, eu estava na equipa da sustentabilidade, então eu sinto que nós estávamos e também estava no Garden, na horta, e sinto que é algo que tem-se vindo a trabalhar mais nos últimos anos. Não foi um foco no início, e sinto que agora está a ser mais trabalhado, e que às vezes, por exemplo, algumas equipas não têm a parte da sustentabilidade e da relação com a natureza nas suas prioridades, e depois às vezes vimos coisas que é tipo, ei, porquê, não é? E é um processo também de educação, né? E as pessoas começarem a perceber como é que o mundo natural funciona e como é que podemos estar em maior harmonia. Uhum. E também já vi ao contrário, por exemplo, já estive num trabalho, numa organização, a plantar árvores, em que era bastante hierárquico. Sim, e sei lá, e era feito de uma forma muito. Vamos plantar. E não tinha em conta, por exemplo, se está uma tempestade gigante e se calhar para quem está a plantar as árvores não é a melhor ideia, porque eu fiquei doente. E às vezes não estamos a trabalhar com os ritmos da natureza de uma forma inteligente. E foi isto que ficou vivo. Grato. Quarto elemento, relação com a propriedade. O mundo de jogo tem uma relação com a propriedade em que é guardião, cuidador, por exemplo, da terra, de prédios, das suas ações, cotas numa sociedade. Como é que é feito este trabalho? A Fundação Terra Agora foi desenhada para não ser de nenhuma pessoa. Os fundadores abdicaram do seu poder e desenharam de uma estrutura coletiva e co-criada da sociedade portuguesa, um instrumento do todo. Por outro lado, promovem que a realização de mundos de jogos nas suas terras não sejam em torno da propriedade, dado que os mundos de jogos guardiões são executados por entidades guardiãs que não são proprietárias da terra. Portanto, estamos a usar do modelo de land stewardship. Se um mundo de jogo tem uma propriedade que é detida por uma pessoa e ou casal, que é o mais comum, ser um casal, que é também co-criador do mundo de jogo, o mais provável é não estar a seguir na direção das suas sociedades regenerativas e ter um jogo de poder na sombra do mundo de jogo, que dificulta a governação dialógica e as equipas entre pares. E isto, por exemplo, aconteceu em alguns dos mundos de jogos, por exemplo, na Quinta Tenchi foi um exemplo. Tamera encontrou uma solução à medida para si, assim como o Traditional Dream Factory, que usa Web3, então usa um DAO, uma estrutura de Web3. E é isto que está a ver em muitos dos mundos de jogos regenerativos, é que eles estão a improvisar, como não há nas estruturas de lei, eles estão a improvisar soluções, estão a encontrar soluções à medida para si. Estão aqui dois exemplos muito interessantes, porque um é de natureza mais conservadora, digamos assim, mais clássica, usa uma associação, uma empresa, e o Traditional Dream Factory usa uma associação registrada na Suíça, porque é o país europeu que já permite o registro dos DAOs, na Suíça, com o DAO dentro e usa a tokenização como forma de governação e participação na terra, fazer o land stewardship. Um tema que sublinha é a relação com o mundo de jogo, do dinheiro, e com as pessoas e os mundos de jogos que acumulam dinheiro. Os mundos de jogos, a caminharem na direção das sociedades regenerativas,
tendem a usar mapas das sociedades de mercado e de impacto na forma de utilizarem o dinheiro. Os mapas das sociedades regenerativas são muito diferentes. Estes contratos das sociedades de mercado têm muita força e tendem a impor os mapas que conhecem e que veem como seguros, normalmente alinhados com os seus sistemas operativos, e tendem a não reconhecer os mapas emergentes. A banca ética cultiva relações locais baseadas em impacto e relações para promover o bem comum, sociedades de impacto. O Possibility Management e a teoria U promovem visões muito diferentes de encarar o mundo de jogo do dinheiro, focando-se no valor não material dos indivíduos e ecossistemas, na cocriação, no dinheiro como uma forma de tornar visível e potenciar esses valores, e não ser o centro da conversa. Aqui, a crise que a Dunia Reverter está a co-criar, bem como a Value Flow, que o Paulo de Carvalho está a co-criar, são mundos de jogos que procuram mudar as regras do jogo, como esta valorização é feita. Isto é um tema que é base neste contexto. Portanto, aqui fala-se de propriedade em lato sensu, portanto, propriedade da terra, propriedade do dinheiro, propriedade das organizações, e é um tema que importa pôr atenção, porque se eu preciso de investidores e vou a investidores externos e faço contratos com investidores que estão a pensar com as estruturas magnéticas da sociedade de mercado, eles vão me impor coletes de forças que me vão impedir de eu ir para as sociedades regenerativas, porque eu tenho que, de repente, respeitar todos aqueles requisitos que eles estão a trazer. E é incrível, eu vou dar um exemplo que me encantou muito da banca ética, de um banco ético alemão, em que em Munique eles financiaram a rede de alimentação local de Munique, biológica, portanto estamos a falar de uma cidade grande alemã, e eles recebiam como retorno do investimento cabazes daquelas hortas para distribuir pelos clientes do banco. Portanto, eles não estavam a receber dinheiro ou juros ou essas coisas todas. O que eles estavam a receber eram os cabazes para distribuir para os clientes. E isso é incrível perceber que há outras maneiras de fazer a coisa, não é? Que este universo da banca ética está já a trabalhar nessa direção. E, portanto, muda as regras. As regras não são da mesma natureza daquelas que nós estamos habituados a ver dentro da cultura de mercado e do sistema financeiro. Portanto, olhamos para lá e aquilo até parece, uau, tem uma equipa auto-organizada, não sei o quê, está alinhado com a natureza e tem a coisa toda ali a funcionar. Há com um trabalho de consciência a ser feito, e depois quando vamos ver como é que a propriedade está a ser tratada, percebemos que há ali uma quantidade de amarras que estão ali completamente alicerçadas no mundo do jogo, da cultura moderna. Então, aquele é suspeito. Não quer dizer que não seja, não quer dizer que não tenha áreas, mas isso é um exemplo que provavelmente há ali zonas que não estão que não são de natureza regenerativa ou que não estão alinhadas com estas estruturas magnéticas das sociedades regenerativas. Traz-te alguma coisa aqui, Patrícia? Acho que é interessante e acho que é bastante sensível esta questão da propriedade. Em Lusaka, por exemplo, os proprietários são os sócios, então tem um cheque aí, mas eu vejo que, por exemplo, um problema às vezes a nível, por exemplo, de comunidades, esta questão da propriedade muitas vezes pode ser um entrave grande para realmente o florescimento de um coletivo, de uma comunidade. Então acho que é super interessante investigar as possibilidades que já existem e como é que diferentes projetos navegam a forma como somos proprietários da terra. É isso. Como somos guardiões, E ir para o novo, criar mesmo o novo. Criar um novo. Portanto, como aqueles, por exemplo, do Traditional Dream Factory ou de Tamera estão a fazer. Não tem uma solução, vamos criar a nossa, vamos ver. E é a partir dessas experiências depois vamos aprendendo em conjunto e podemos depois informar um governo ou um parlamento para criar uma figura jurídica que se adeque a essas necessidades. Não é? Normalmente a lei e a estruturação social anda atrás dos inovadores e não à frente. Isso, por exemplo, foi muito claro em todo o universo da internet e continua a ser. Neste momento está a aparecer a inteligência artificial e não há regulação
para o contexto. Portanto, vamos ter que fazer os sarilhos todos e criar problemas para depois os reguladores virem fazer. Aconteceu mesmo nas moedas, aconteceu mesmo nas vendas digitais, por aí fora. Portanto, todo este universo da internet tem sido ao contrário. Os particioneiros andam à frente, normalmente até muitas vezes ilegais ou sem lei, e depois vêm as leis atrás para regular e fazer a coisa toda. Portanto, é um clássico. E aqui vai acontecer o mesmo, dentro das sociedades regenerativas vai acontecer o mesmo, porque não há mapas, se não há mapas de pensar sobre estes temas, não vai haver lei, porque a lei deriva dos mapas que nós temos para pensar os diferentes temas. Portanto, é excelente, grato, Patrícia, por estares a trazer aqui a tua experiência e validares aqui o teste rápido, não é? Portanto, com estas perguntinhas a gente fica logo a perceber, tem ou não? E se a resposta é não para estes todos, muito provavelmente não é. Se a resposta nos quantos é sim, noutros é não sei, há alguma probabilidade que seja pelo menos numa determinada percentagem. Não é? Portanto, é um teste rápido por isso. Porque se usarem nos diferentes mundos de jogos que conhecem, vão ver que permite logo separar o trigo do joio. E está a ser muito interessante a Patrícia estar aqui a aplicar um exemplo concreto que ela conheceu e que esteve lá agora recentemente e ver isso distinguido por esse lado. Contexto é o último das perguntas. Em resumo, a relação com o nível de pensamento em responsabilidade, sustentabilidade e transparência em todas as áreas, ou na sua grande maioria. É de nível de responsabilidade adulto maduro, alta e radical. Nível de pensamento em sustentabilidade restaurativo, reconciliador ou regenerativo, e nível de pensamento em transparência informativo, aberto ou radical. Os mapas e as experiências em realização são destes níveis, seja na relação com a natureza, propriedade, equipa e consciência. É chave a relação que o mundo de jogo tem com o desconhecido, no sentido em que está a navegar em áreas onde não há mapas e é necessário experimentar, navegar o novo, a emergência, o erro e a aprendizagem. Tamera trabalha todas estas dimensões, assim como o tradicionalismo de Frac. O Val da Lama, a Biovila, a Quinta Tenchi, o Merkle Lab e a comunidade em São Luís trabalham alguma destas dimensões, tipicamente 2 ou 3. O mais normal é estar a iniciar o trabalho numa delas, ou em 2, por exemplo. A Critical Software, a IMAT e a Mindera, são empresas de tecnologia, estão a trabalhar nas equipas. A Fundação Terra Agora na propriedade, o Centropeia na consciência e a Associação Terra Centrópica, a Cerdeira Criativa na relação com a natureza. Portanto, isto é o mais comum de acontecer nestes projetos não experimentar, estão numa ou 2, e mais difícil é encontrar estes que estão a trabalhar já nos 5. É? Aqui estão 2, são 2 exemplos, mas são ilustrativos deste. Portanto, e aqui, o contexto é talvez o mais difícil de entender, mas é o mais basilar, porque são as estruturas que nos permitem classificar os mapas. E os mapas e as estruturas magnéticas. Portanto, esta relação com a informação, se a informação é escondida, não é partilhada entre os seus membros, não é possível haver governação dialógica. Portanto, a relação com a informação é importante. Se o nível de responsabilidade da criança, não, eu faço as messes, os outros resolvem. Não é assim que funciona dentro das regenerativas. As regenerativas estão ao contrário, estão a resolver messes que foram outros a criar. Portanto, tudo isto tem que estar presente aqui, senão, se este pensamento não está lá, provavelmente aquela entidade não sustenta o mundo de jogo regenerativo. Sublinho que são indicadores, que ao existirem podem indicar que a direção é das sociedades regenerativas e que, ao não existirem, podem indicar que não são. E não é uma receita. Se aplica a todos e em todas as circunstâncias. É necessário observar os membros e a operar nos mundos de jogos e as pessoas que os servem. O exemplo é a Burtos, que é uma empresa limitada, com um sócio de 100%, o seu fundador. Todo o desenho foi feito para que ele não tivesse poder efetivo e fossem as equipas a fazer a cocriação do mundo de jogo. É um exemplo na dimensão das equipas. E o desenho do mundo de jogo tornou irrelevante o tema da propriedade. A Fundação Terra Agora também seguia esta linha de usar um instrumento legal para modelar outro conceito da propriedade perpétua. Outro exemplo é usar a estrutura de uma associação que detém 100% de uma limitada para ter estruturas de tipo empresas sociais, em que a associação persegue a parte social e a empresa a parte comercial. São casos raros e necessitam cuidado e reflexão e bons desenhos. Mostram, sobretudo, a falta de instrumentos legais adequados à emergência
que se verifica nos contextos associados das sociedades regenerativas ou dos mundos de jogos regenerativos. Portanto, aqui quais são as perguntas que são fundamentais nisto? Qual é a relação do mundo de jogo com as equipas? Qual é a relação do mundo de jogo com a consciência? Qual é a relação do mundo de jogo com a natureza, com a propriedade e com o dinheiro? E qual é o contexto deste mundo de jogo? Portanto, são aquele teste rápido para nós percebermos em cada mundo de jogo se a natureza é mais regenerativa ou não é. Então, aqui com os exemplos que foram aplicados e com a partilha que a Patrícia foi trazendo aqui do caso, permitisse ver como o teste tem características eficazes. É fácil, através do teste, identificar onde é que são as áreas, se é ou não é, qual é o cheiro que a coisa tem, não é? O que é que fica vivo em ti, Patrícia? Eu penso, faltam-nos 5 minutos para terminar, penso que não vou ler mais, vou terminar por aqui. Portanto, na próxima sessão continuamos a partir do 9.2 e gostava de te ouvir um pouco o que é que ficou vivo aqui com este elemento do teste rápido, deste tornar prático, não é? E ao mesmo tempo com a lei das 3 forças. Portanto, como é que foi para ti isto? O que é que se trouxe vivo? O que é que... Acho que é interessante como é que estruturas o pensamento e crias estes mapas que realmente nos podem ajudar a guiar-nos, né? na vida. E é interessante, eu não tenho muito esta natureza tão analítica, então aprecio muito entrar neste mundo mais investigativo e criar mapas e então acho que é muito interessante e sim, também é interessante escutar os exemplos, não é? Porque foste falando de alguns projetos que existem cá em Portugal, a parte que eu conheço, mas por exemplo falaste da Cerdeira, a criativa, que eu não conheço, e então é interessante ver aquilo que tu já exploraste um bocadinho e onde é que tu vês pontos mais alinhados e menos alinhados em cada um destes projetos ou mundo de jogos. E é isso. Agradeço pelo teu trabalho, pela tua investigação, pelo teu mapeamento e por avivares em mim perguntas e reflexões sobre este mundo. Este mundo em que Vou-te vivemos. fazer aqui um desafio. Uhum. Tu tens, e eu penso que ainda continua em cima da mesa, aquele sonho das guardiãs da água. Das guardiãs da água, não é? O mundo de jogo que tu gostavas de fazer nascer e que tens trabalhado nele ao longo do tempo. Então, usando este teste rápido aqui, como é que tu olhas para as guardiãs da água? Portanto, como é que é esta dimensão do trabalho de equipa entre pares, governação dialógica, participação, como é que é esta dimensão das guardiãs da água? Está desenhada, está prevista? É interessante, não, porque como é uma visão, pronto, veio de mim e acho que ainda está muito sim, acho que a nível, por exemplo, do trabalho de equipa, por exemplo, acho que não precisamos de. Depois depende de até onde é que formos, não é? Por enquanto ainda é uma visão e da visão criar grupo de trabalho, para o grupo de trabalho passar a ação e nem nunca me passou para a Mas parte. desde logo às mulheres em si, os coletivos de mulheres que estão a ser servidos, e logo aí é diferente estar a funcionar com uma mecânica dialógica relacional do que estar a funcionar com uma mecânica hierárquica de classe de aula, por exemplo, não é? Uhum. Faz sentido?
Sim, Isto sim. muda logo o pensamento da coisa. As Guardiãs da Água é uma entrevista que tenho com a Patrícia, posso pôr até aqui nas, nos comentários à gravação, para quem quiser ver e saber mais do que é esta ideia que a Patrícia anda a experimentar e co-criar, e que um dia deste espero que se materialize. E como é que é no trabalho de consciência? Como é que é nesta dimensão de consciência? Bem, eu acho que o projeto em si já traz muito, porque a própria conexão com a água e com a água como este elemento vivo que está presente em tudo e que é a pura, que está presente pura consciência, acho que já traz isso um pouco implícito. Mas, por exemplo, assim, no próprio projeto, muitas das atividades têm essas práticas, não é, de conexão. Mas, por exemplo, não cheguei ao ponto de pensar sobre práticas para a equipa, e assim, quando, por exemplo, eu organizei com amigas o Ser Água, que era um encontro ligado à consciência da água. Havia muito mesmo esta cocriação em conjunto do que é que nós estávamos a sentir que queria, que de certa forma se queria ser co-criado, não é? De forma de estarmos ao serviço. Por exemplo, uma coisa que eu gostei muito, a forma como nós distribuímos o dinheiro que foi criado desse encontro, desse evento, foi juntarmos no final, nós éramos todas mulheres, juntámos todas no final e cada uma partilhou como é que via a distribuição e chegámos a um acordo e fizemos a distribuição. Foi a primeira vez e única vez que usei esse método, que usámos esse método, que foi no Ser Água, que em todas as edições usámos esse método. Eu diria que pela própria natureza do desenho do projeto, a consciência do ciclo feminino, a consciência da saúde feminina, portanto que estes elementos de consciência estão no centro da conversa, é talvez desta lista de check-in aquele que possa ser mais forte, ou um dos mais fortes. O outro é a relação com a natureza, é talvez o ponto de partida, não é, do projeto em si, como é que isto casa com a relação com a natureza, não é? Portanto, e aqui é fácil, não é? Este é fácil de responder. Tu, da propriedade e do dinheiro já falaste um bocadinho, já trouxeste esta dimensão, como é que é fazer isto em coletivo, abrir neste contexto, e outro contexto, pronto, é a síntese deste tudo. Eu diria pelo contexto, para aquilo que sei e para aquilo que não me foste trazendo, de facto tu estás a apostar em procurar mapas que são de nível de responsabilidade acima do adulto, acima do sustentável e acima do informativo, do desenho. Isso está patente na entrevista, a entrevista traz isso. Portanto, nota como as perguntas rápidas, no testing rápido, permite-me logo refletir aqui um conjunto de elementos do game wall, do desenho, e como é que fiz e como é que não fiz, e se incluía, se não incluí. Portanto, é mesmo essa a ideia, o estímulo. Se eu tiver isto presente, estou a desenhar com esses elementos e a garantir que está qualquer coisa lá que me puxa para aquela direção. Não é? Portanto, que eu solto as amarras das estruturas magnéticas do mercado e do impacto para conseguir ir para, lanço a âncora um bocadinho mais à frente para me puxar, não é? É isso. Grato, Patrícia, por teres vindo hoje, por teres aceito fazer aqui os desafios e as partilhas, e vamos juntos. És muito bem-vinda quando tu sentires que é o tempo. Para a próxima, continuaremos aqui a partir do ponto 92. Grata, Marco. E acho que é super valiosa esta ferramenta que construíste, principalmente para quem quer ir nessa direção. Lá está a ter um mapa para que possa guiar. Muito grata. Grato, Patrícia, até já. Até já. Boa noite.